Para mim é uma alegria muito grande estar com os amados irmãos. A Thaís falou, essa igreja ela faz parte da minha história, da nossa história. E estar em família é sempre uma bênção, né? A Igreja Presbiteriana da Barra é família, faz parte do povo de Deus. Então a gente, quando conhece irmão que a gente não conhecia antes, a gente se alegra. Quando a gente está com irmãos que a gente já conhece, a gente também se alegra. Meus queridos irmãos, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias e se colocarem de pé para que façamos a leitura do texto desta manhã. No Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, nós faremos a leitura dos versículos de 16 a 20. Trago um abraço do reverendo Cid, meu pastor, também do meu tutor, reverendo Mirabô, e o meu abraço. Obrigado. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. Assim diz a palavra do Senhor. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Santo Deus, é o teu povo aqui reunido, Pai, é a tua palavra aberta diante de nós, é o teu servo. E o nosso pedido, Senhor Deus, é que o Senhor fale aos nossos corações. A tua igreja precisa ouvir a voz do bom pastor, do nosso pastor. Então fala que os teus servos estão prontos a te ouvir e te obedecer. É a nossa oração no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. A igreja pode se assentar. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para a história da igreja, algo que caminha junto com as comunidades que se reúnem em torno do nome de Jesus Cristo, são muitos compromissos, muitos assédios que vêm sobre o povo de Deus. E não é diferente quando olhamos para a história da igreja brasileira e quando olhamos atualmente para a nossa história. Há sobre a igreja do Brasil quase como uma névoa de muitos compromissos, muitos assédios que o povo de Deus tem recebido. Ele vem de ordem cultural, ele vem de ordem política, ele vem de ordem ideológica. E nesse contexto em que o povo de Deus está passando, pelo qual está passando, nesse contexto em que nós estamos inseridos, nós precisamos ouvir uma vez mais a palavra do Senhor e ter o coração recalibrado, redirecionado. Sim, porque quando um cristão, quando uma comunidade que se diz Igreja de Jesus, procura levantar bandeiras que não outras, que não seja a bandeira de Cristo Jesus, a bandeira do Evangelho, nós naturalmente sacrificamos o que chamamos de testemunho e nos engajamos com o que não deveríamos. Mas a palavra do Senhor, a santa, suficiente, poderosa palavra do Senhor, que direciona o povo de Deus, ela está aqui exatamente para isso, para redirecionar o nosso coração. É quase quando você pega um Uber, entra para uma rota errada, e ali rapidinho o Waze vai e te redireciona para o caminho correto. O Deus de toda a terra, o Senhor de todas as coisas, fala, ainda fala, e Ele quer calibrar os nossos corações nesta manhã. Não só o da igreja, mas o meu também, do pregador. Porque sim, a palavra de Deus, ela vem primeiro para quem vem proclamar. E todos nós, meus irmãos, todos os dias de nossas vidas, precisamos ter o coração realinhado à vontade de Deus. Porque o chamamos de Senhor também, não apenas de Salvador. E o texto que está aberto diante de nós, ele se encontra ali no final do ministério de Jesus,
Cristo já havia por 3 anos pregado a palavra, havia ensinado nas sinagogas e fora dela, havia curado, enfermos haviam sido sarados completamente, cativos espiritualmente haviam sido libertos das forças das trevas. Cura, salvação, libertação estava diante do povo de Deus. Cristo, então, porque amou o seu povo e amou até o fim, sobe naquele madeiro, a cruz do Calvário, derrama, verte o seu sangue precioso e morre. Experimenta o pior dos efeitos do pecado, de forma plena e completa. Ele não adormeceu, ele não desmaiou, ele de fato morreu porque amou a sua noiva. Cristo morreu. Cristo morreu. Mas não apenas passou pela experiência da morte que todos nós passaremos, se não encontrarmos com Ele antes. Mas recebeu sobre si a ira de Deus Pai Todo-Poderoso, porque o pecado havia de ser punido, porque a maior questão da humanidade, que é como pecadores voltam a ter o relacionamento com Deus restabelecido, voltam a ter comunhão, já prefigurada no Éden, mas apontada para uma eternidade inteira com o próprio Deus. Como isso se dá? Pela morte do Filho de Deus. E aqui, ao terceiro dia, nós temos a maior revelação da vitória do Cordeiro, a maior revelação do nosso Senhor que servimos. Versículo 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. É interessante, meus irmãos, que a palavra de Deus, o próprio Deus, ele não perde tempo, ele não fica jogando conversa fora. Tudo que há na palavra do Senhor tem um propósito, e tem o propósito de nos ensinar. Os discípulos estavam se dirigindo a um determinado monte, que nós não temos registrado o nome aqui. Em obediência, porque o próprio Cristo Jesus, antes de morrer, já os havia deixado esta ordem para ele. Esses 11 discípulos, então, caminham até aquele monte, talvez, muito provavelmente, cabisbaixos, com aquela sensação de derrota de fim de competição. O pastor falou de jogo de futebol, a gente usa a metáfora. Quando você projeta um plano, há todos os indícios de que haverá uma grande vitória, mas no fim é a morte que interrompe, a morte que joga por terra tudo que havia sido planejado. Os discípulos caminham, ainda que em tristeza, ainda que tomado por medo, mas caminham em obediência para o local para o qual Jesus havia ordenado. E é interessante que não são os 12, são 11 discípulos. Porque sim, na caminhada da fé daqueles nossos irmãos, um deles, Judas Iscariote, havia traído e havia ido se enforcar. Judas é a materialização daqueles muitos irmãos que já caminharam conosco, mas que hoje já não estão entre nós. E talvez essa seja a sua história. Talvez alguém que pregou o evangelho para você, hoje não está aqui. Eu não digo estar aqui apenas nesse espaço físico, mas de fato abandonou a fé. E se você está aqui, meu irmão e minha irmã, é graça do Senhor Jesus, que não lhe abandonou, que não lhe largou, mas muitos já não estão conosco. Esses 11, então, tomados pelo medo, tomados pelo risco externo que os circundavam, caminham em obediência ao Senhor. E a primeira lição que a gente aprende, meus irmãos, é que, a despeito do meu e do seu sentimento, quando nós caminhamos pelo caminho da obediência, nós haveremos de ver o Senhor se revelando em nossas vidas. Você há de se recordar que para Abraão receber a promessa que ele recebeu, ele precisou ouvir e obedecer, sair da tenda e olhar. Deus, por vezes, revela mais de seu caráter maravilhoso, gracioso, amoroso,
Quando nós nos colocamos em obediência a despeito do que sentimos, a despeito do que é o mais razoável, a despeito de sentimentos ou ambientes favoráveis. No caminho da obediência, estes 11 discípulos haveriam de ver o Cristo ressurreto, o Cristo vencedor, aquele que eles deveriam servir, mas também proclamar. No caminho da obediência, a Igreja de Jesus, ela precisa andar. Porque sim, vamos lá no Evangelho de João, vai dizer, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que ouve, mas obedece, é aquele que ama ao Senhor. Eu amo música, meus irmãos, mas muitas vezes nós fazemos compromissos com Deus publicamente, porque cantamos como comunidade de fé, que não estamos dispostos a, de fato, levar a cabo. Senhor, tudo entregarei, tudo entregarei. E aí o Senhor fala, então dá uma carona para o seu irmão. Aí você, não, aí vai sujar o meu carro. Senhor, eu estou disposto a entregar toda a minha vida por Ti. Então estende a sua mão para aquele que precisa. Não, mas aí nós precisamos caminhar no caminho da obediência, meus irmãos. E é neste caminho que esses 11 discípulos se dirigem àquele monte. Monte da Revelação. Até a geografia na Bíblia é interessante, né? Deus se revela no Sinai ao seu povo. Deus leva Elias para a caverna e se revela a ele. Quando nós olhamos o evangelista construindo esse cenário, não é apenas um cenário, é ele preparando o caminho para a mensagem que ele há de ensinar a mim e a você. E enquanto eles caminham, obedientes à ordem do próprio Jesus, versículo 17. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Cristo se manifestou a eles. O Cristo ressurreto se manifestou a eles. O Cristo que disse que haveria de morrer, mas que ressuscitaria, de fato ressuscitou. Porque o nosso Senhor, Ele não é político mentiroso, Ele não é alguém que fala e não cumpre. O nosso Deus, Ele diz e Ele cumpre. Ele honra cada uma de suas palavras. O Cristo ressurreto se mostrou a eles. E diante da revelação do Cordeiro de Deus que havia sido morto, mas que estava vivo, há um sentimento misto no coração daqueles discípulos. Um sentimento de reverência, de adoração, que é devida ao Senhor. Mas também o sentimento da incredulidade. É comum ouvirmos, ou até mesmo dizermos, que para tudo tem jeito, menos para a morte. Pela palavra do Senhor, para tudo tem jeito, inclusive para a morte, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que venceu a morte, o nosso maior inimigo. O próprio Deus disse lá no Éden, se a desobediência ocorresse, o resultado seria a morte. Pelo pecado de um entrou a morte no mundo, mas por meio de Cristo, a vida e vida em abundância. E Ele ressurreto nos garante que Ele ressuscitou e fará o mesmo comigo e contigo naquele grande dia. Essa é a esperança da igreja. Nós teremos os nossos corpos ressuscitados, restaurados, transformados, para integralmente celebrarmos o Cordeiro que venceu, o Cordeiro que foi morto, mas venceu, nosso Senhor Jesus. E a adoração que lhe é devida é tributada, mas também a incredulidade, por vezes, é o que marca a caminhada do discípulo. Eu fico surpreso quando alguns proclamam um tipo de evangelho em que não há espaço para lágrima, não há espaço para o lamento, não há espaço para plano que Deus desfez, não há espaço para dor. É quase um estoicismo travestido de cristianismo.
É só vitória, meu irmão. E aí o outro responde, é só vitória. Meu querido irmão, eu não sei se é só vitória, não. E na verdade, quando a gente abre a palavra do Senhor, há muitas derrotas. O que não nos deixa é a doce presença do Senhor. Mas no caminho da fé, na jornada da fé, por vezes nós temos de lidar com a realidade da dúvida, da incredulidade. Porque o pecado nos afetou de tal forma, meu irmão e minha irmã, que nós não somos perfeitos. Que mesmo confessando a Jesus, não é pó de pirim-pim-pim, como dizia aquela personagem de Monteiro Lobato, Emília. A questão é que Jesus, ele trabalha em nosso ser e nós temos de lidar diariamente com a realidade do pecado que gera incredulidade em nosso coração. O mestre, ele vai dizer, não sede incrédulo, sede crente, mas por vezes nós lidamos com a incredulidade. Foi assim com nossos irmãos e é assim conosco hoje. Eles adoraram a Jesus, mas ainda assim duvidaram. E o nosso Deus, ele é tão bondoso, o nosso Jesus é tão amoroso, que ele não espera de seus discípulos se encaminharem até ele. Ele mesmo faz isso. No movimento divino, trinitário, em relação à raça humana, sempre foi esse, dele vindo em nossa direção. O evangelista Billy Graham, talvez o maior evangelista do século XX, ele vai dizer uma das frases mais lindas que eu já li, e por isso repito e repito com uma certa frequência. O dia mais grandioso, glorioso da terra, não foi quando o homem pisou na lua, e isso já é gigante por si só. Mas quando o Filho de Deus encarna e pisa no chão em que eu e você pisamos todos os dias. Jesus Cristo deixa a sua glória, se humilha, porque ele vem na minha e na tua direção. O Deus eterno, imortal, a plena manifestação de Deus, encarna, se humilha, porque ele vem em nossa direção. Ele vem em direção aos pecadores. Ele vai em direção daqueles que precisam. E não foi apenas na eternidade, quando ele adentrou na história humana, meu irmão e minha irmã. O próprio ministério de Jesus não era um outro ministério que não esse movimentado. Se você lê o Evangelho de Marcos, você fica até cansado. Jesus se movimentava de cidade em aldeia. Ele ia em direção àqueles que precisavam. Uma vez mais, o próprio Cristo vai em direção aos seus discípulos. Deus não espera de nós. Ele vem até nós. É Ele quem nos traz. Se você está aqui esta manhã, e talvez você esteja visitando esta igreja, você não seja nem membro desta igreja, não tenha dúvida, o próprio Deus te trouxe aqui. O próprio Deus quer falar com você e já está falando. Falou através dos louvores, falou através da oração feita por você e também feita por nossos irmãos, e agora fala pela sua palavra. Deus vem à nossa direção, porque é Ele quem resolve as coisas, meus irmãos. Nós, graciosamente, recebemos este bom presente. Jesus se dirige aos seus discípulos, se aproxima deles e diz, versículo 18, parte B, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade. Não há governo, não há poderoso, não há estrutura, não há instituição que seja maior do que o nosso Senhor Jesus. Não há personalidade grandiosa demais. Não há influência maior do que Ele. O nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo que padeceu morte de cruz. Recebe da mão de seu Pai toda a autoridade sobre céu e terra.
céu e terra, sobre todo o cosmo, sobre todas as coisas, sobre principados, potestades, sobre seres humanos, sobre a criação, sobre demônios, sobre anjos, toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o Rei da glória. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é meu, como diz o hino, e também o teu Senhor. Diante deste fato, a conquista de Jesus Cristo está ancorada a comissão que o próprio Jesus faria aos seus discípulos. Mas, meus irmãos, nós não podemos perder isto de vista. Porque quando você sair da porta da igreja, você não vê nenhum banner com o nome de Jesus. Você vê outras personalidades. Você vê outras estruturas. No teu trabalho, na tua família, muitas vezes outras forças nos tomam. Mas aquele que está assentado sobre o alto e sublime trono, aquele para o qual os anjos cantam dia e noite, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele é Senhor de todas as coisas, Jesus Cristo. Todo homem confessará que somente do nome de Jesus há salvação. Todo joelho se dobrará, meu irmão e minha irmã. Hoje nós podemos nos dobrar diante dele, recebendo a salvação. Mas um dia, ainda aqueles que o rejeitaram, aqueles que o crucificaram, aqueles que nunca quiseram nada com ele, se dobrarão, porque diante do Rei da Glória, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é Senhor. Toda autoridade foi dada a ele, no céu e na terra. Não há medo suficientemente grande que não tombe diante desta realidade. Não há ansiedade tamanha em nosso coração que não se curve diante da autoridade do nome de Jesus Cristo. Não há ego tão grande que não se dobre diante do Senhor. Toda a autoridade foi dada a Ele, ao nosso Senhor. A igreja de Jesus Cristo, ela serve a um Senhor vitorioso. Ela serve a um Cristo vencedor. E por vezes, meu irmão e minha irmã, nós não temos a noção de quem servimos. Nós falamos de Jesus como se fosse alguém coitado. Quase que a gente tivesse que fazer esforço. Aceita Jesus, ele vai ficar muito feliz se você aceitar Jesus. Não, nós servimos ao Senhor de todas as coisas, que tem em suas mãos toda a autoridade, que rege sua igreja com poder e glória, que rege a sua vida com poder e glória. Você não está perdido, meu irmão, minha irmã. Sua vida não é uma folha levada de um lado para o outro. Não é como se você tivesse entrado num carro desgovernado, descendo a ladeira e sei lá o que vai acontecer. O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que é teu Senhor, é quem governa a tua história, é quem dirige os seus passos. É debaixo de seu senhorio que você está, é debaixo da autoridade dele que você está. Toda a autoridade foi dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. E diante desta realidade, de que o Senhor Jesus é supremo sobre todas as coisas, ele nos ordena. Versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Ordenado, não pedido. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O nosso Senhor, ele nos convoca à sua missão. É interessante, meus irmãos, que às vezes a gente acha que a igreja ela é missionária porque o líder é missionário. Não, então o pastor André foi lá, missionário, São Gabriel da Cachoeira. Então a igreja tem que ser missionária porque o nosso pastor foi missionário. Meu irmão e minha irmã, ser igreja de Jesus é ser missionário. O
teólogo holandês, o primeiro missiólogo protestante, Gisbertus Vultus, vai dizer que é da natureza da igreja a missão. Ele vai dizer que a igreja é vocatio et missio. Ela é chamada a Jesus e ela é enviada ao mundo em missão. Se você faz parte do povo de Deus, se você é a igreja de Jesus, se você é um cristão igual a discípulo de Jesus, você tem sobre si esta comissão. Não é porque uma liderança é missionária que a igreja é missionária. É porque a igreja é missionária que Deus levanta no meio do seu povo pessoas que se dedicarão exclusivamente a isto. Mas o texto não está falando apenas para pastores, não está falando para presbíteros apenas, não está falando para diáconos apenas, ou para o pessoal do louvor. Se você é um cristão em Jesus Cristo, você precisa fazer discípulo. Vão e façam discípulos de todas as nações. Não é opcional, meu irmão e minha irmã. E entenda, os 11 discípulos, os que permaneceram pela graça do Senhor, os que confessavam a Jesus como Senhor, agora têm a missão de fazer outros discípulos. Se você é um discípulo, você faz discípulo. Você é primeiro para depois fazer. Se inverter, aí dá problema também. Mas o que eu queria deixar muito claro para a igreja, que é o que o texto nos diz, é que um discípulo faz discípulo. O pastor faz discípulo porque ele é discípulo. O presbítero faz discípulo porque ele é discípulo. O diácono faz discípulo porque é um discípulo. Se você é um discípulo de Jesus, se você ama Jesus, se Ele é teu Senhor e teu Salvador, você tem esta missão sobre si, meu irmão e minha irmã. É no meio da tua família, é entre os teus vizinhos, é no trabalho, é do outro lado da rua, é em outro estado, é em outro país. Mas a missão é a mesma, você precisa fazer discípulos. Por que, Lucas? Porque toda a autoridade foi dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. E isso não deve ficar enclausulado, encapsulado em nossas reuniões apenas. Nós precisamos e somos convocados pelo próprio Senhor Jesus a fazer o mesmo movimento que Ele fazia. Sair do seu lugar e ir até aqueles que precisam ouvir que o nosso Senhor é Senhor sobre todas as coisas. E é interessante, meus irmãos, que a palavra é fazer discípulos, é discipular. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, 4 capítulos atrás. Mateus capítulo 24. Nós faremos a leitura de um versículo apenas. Versículo 14. Mateus capítulo 4, versículo 14 diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Se nós compararmos o versículo 14 do capítulo 24 e a grande comissão, a gente vai encontrar muitas coisas parecidas. Todo mundo deve ouvir que o nosso Senhor é Senhor de todas as coisas. Todas as nações precisam receber o testemunho de que Cristo venceu e que é Senhor de todas as coisas. Então a mensagem que o discípulo leva àquele que é um provável discípulo é o Evangelho de Jesus. Lucas, como é que eu prego o discípulo? Como é que eu prego o discípulo? Não. Como é que eu prego o Evangelho? Muito simples. Nós cremos no Deus que é Criador sobre todas as coisas, que é o Criador de todas as coisas. Nós cremos que os nossos primeiros pais pecaram contra Ele. E nós cremos que a partir desta desobediência humana, se não for o Senhor intervindo na nossa história, na história de cada ser humano, nós padeceremos eternamente no inferno. Mas há esperança no nome de Jesus.
O Filho de Deus veio exatamente para ser aquele que nos religa ao próprio Pai. E nos garante salvação nele. E nos garante vida nova nele. E nos garante transformação de vida, de história nele. Este é o Evangelho de Jesus. Este Evangelho precisa ser anunciado. E será anunciado a todos os povos. E o que o nosso Senhor Jesus nos ordena a fazer é discípulos anunciando este Evangelho e também aguardar todas as coisas. A mensagem da Igreja de Deus é uma só. É o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não é retórica, não é um muito conhecimento, é o poder de Deus se manifestando pela proclamação do Evangelho. Por vezes, meu irmão e minha irmã, Deus usa vasos fraquíssimos, mas coloca nele a maior de todas as mensagens, o Evangelho poderoso de nosso Deus. Até mesmo Paulo, que era Paulo, esse cara não fala muito bem não, ele é bem potente nas cartas, mas pessoalmente é fraco. Bicho fraco, não fala direito. Pouco importa, meu irmão e minha irmã, porque o Evangelho que nós recebemos, ele sim é o poder de Deus. Não é o mensageiro e não é a pessoa, é o próprio Deus que age poderosamente e eficazmente no coração do homem, que traz mortos à vida, que transforma histórias, que garante a eternidade por meio do sangue de Cristo Jesus. Você faz discípulo quando evangeliza, quando proclama este Evangelho. E diante da realidade deste Evangelho, ou se há rejeição, ou se há o recebimento. E quando a graça de Deus atinge os corações, nós abraçamos este bom presente de Jesus. Nós fazemos discípulos. O centro do comando é discipular. Mas há outros 3 verbos, se você lembra das suas aulas de português, que circundam esta ordem. O verbo ir, vão. O verbo batizar, batizando-os. E o verbo ensinar. Na dinâmica de Deus, Deus nos convida a caminhar com Ele e a convidar outros a fazer o mesmo. Deus nos convida a andar com Ele todos os dias e caminhar e chamar outros a fazerem o mesmo. O povo de Deus, desde a saída do Êxodo até hoje, é o povo do caminho. É o povo que se movimenta. E esta mensagem precisa ser pregada, meu irmão. Então, meu irmão, se você quer que uma pessoa se torne um discípulo de Jesus, você prega o Evangelho de Jesus. Você vai até ela e proclama a salvação no nome de Jesus. Não é chamar para vir na igreja. Você pode fazer isso e deve fazer isso. Mas é proclamar o Evangelho de Jesus. É ir, é se movimentar. Deus não quer crente preguiçoso, crente sentado, crente que fica esperando. Deus, Ele requer de nós a disposição de sair do nosso conforto e ir em direção àqueles que precisam ouvir a mensagem. Batizar. O batismo é a certidão de nascimento do cristão. É a confissão externa do que internamente já houve em nosso coração. Não existe crente sozinho, meu irmão e minha irmã. Não existe crente Cristo em casa. Na minha época isso era um programa de rádio. Hoje existe a internet. Não existe gente que não existe crente que não está inserido no povo de Deus. Isso, de maneira mais ampla, no corpo místico de Deus, mas também em comunidades locais. Quando nós recebemos o nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do povo de Deus e fazemos essa confissão de forma pública, e aí somos batizados. O batismo é a certidão de nascimento do crente. É aquilo que aponta para o fim da nossa caminhada em pecado
e o início da nossa caminhada com compromisso com Jesus. O batismo deve ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a obra de salvação foi operada pelos três. Nosso Deus Pai, Ele enviou Jesus Cristo. E se não fosse nosso Pai fazendo isto, nós não estaríamos aqui. Mas também se não fosse o próprio Cristo obedecendo ao Pai, se submetendo e amando de tal forma a sua noiva, e vindo e morrendo na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui. E se não fosse o doce Espírito de Deus, aplicando essa obra de salvação em nosso coração, falando conosco, nos constrangendo diante da realidade do pecado, nos mostrando a esperança que há em Jesus, o que seria de nós? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo atuam e atuaram e atuarão na salvação de cada um dos eleitos de Deus. E é no nome deles que nós somos batizados. Nós nos movimentamos, nós vamos, nós somos batizados, mas também somos ensinados a guardar todas as coisas. Todas as coisas. Não sei se você sabe, mas quando você confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você foi matriculado na escola do Messias. Você tem um professor, você tem um mestre. Você tem um Senhor. E na caminhada com Ele, você aprende, você conhece o caráter dEle. Esses 11 discípulos, eles tiveram o privilégio que nós não tivemos, irmãos. Eles acordavam com Jesus ali do lado, sentiam um bafo de Jesus, se a gente pode dizer assim. Eles estavam com Jesus na alegria, na brincadeira, mas também nas lágrimas. Eles estavam Jesus celebrando, comendo, mas também no jejum e na oração. Eles caminharam intensamente com o nosso Senhor Jesus durante 3 anos, pertinho. Nós não temos esse privilégio hoje no sentido físico. Não dá para a gente tocar em Jesus. Mas também somos convidados, na verdade, recebemos a ordem do nosso próprio Senhor Jesus, de que devemos aprender a guardar todas as coisas. Todo dia é dia de aprender coisa nova com Jesus. Todo dia é dia dele ensinar mais de seu caráter para nós. Todo dia é dia de nos olharmos diante do espelho da palavra, nos arrependermos de nossos pecados e praticarmos as boas obras que ele nos ensina. Ser discípulo é aprender. Todo dia. E porque aprendemos, ensinamos outros a fazerem o mesmo. São todas as coisas. Não é um versículo, não é 2 versículos, não é algumas histórias soltas, desconectas. É toda a palavra do Senhor. Você quer ouvir Deus falar contigo? Talvez tenha sido o seu anseio esta manhã. Você veio querendo, Senhor, fala comigo, Senhor. Abre a palavra do Senhor. Deixa esta palavra entrar no seu coração. Cair em terra e frutificar a boa semente do Evangelho em ti. Que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir o que Ele mesmo diz à sua igreja. E nos ajude a guardar todas as coisas. Diante da realidade que o Senhor Jesus é Senhor, é o Rei vitorioso sobre todas as coisas, que tem em suas mãos toda a autoridade, no céu e por terra. Diante da grande comissão que está sobre mim e sobre você, sobre todo discípulo de Jesus, nós temos uma preciosa promessa. Versículo 20, parte B. E eis que estou com vocês todos os dias. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Não é na força do teu braço, meu irmão, minha irmã. Não é porque, agora eu entendi, agora você é um discípulo exemplar. É o Senhor contigo todos os dias. É o poder da companhia dele contigo todos os dias que te garante que a obra dele será feita na sua vida, na vida daqueles que hão de confessar Jesus Cristo como Senhor.
Deus é tão bom, meus irmãos, Ele não larga com a gente uma missão impossível. E aí não é comercial de filme, não. Porque muitas vezes nós achamos que são nossas estratégias, que é a força do nosso braço, a sabedoria. Não é, meu irmão e minha irmã, é a presença de Deus conosco, é a presença de Jesus conosco. É Ele que passeia no meio do seu povo. Ele que é o Senhor, que tem a sua igreja em sua mão. O nosso Senhor Jesus conosco todos os dias é a maior de todas as promessas. Nós cantamos isso no início do culto. Há um doce Espírito aqui. A doce presença de Jesus está com o seu povo. E se há uma missão, e olhando para os vasos frágeis de Deus, para os discípulos que são frágeis, há uma necessidade tão grande de poder, e quem garante este poder é o nosso Senhor Jesus Cristo. É a presença dele conosco, nos conduzindo, nos dando condições de cumprir, de obedecer o que ele mesmo nos ordenou. Eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Porque a nossa história ela não termina aqui, meu irmão, minha irmã. Eu não sei se esta semana um irmão desta igreja faleceu, ou uma irmã. Mas faz parte da nossa caminhada. Quando nós mesmos não passamos na nossa família, nas comunidades de fé, irmãos que nos deixam, que morrem. A nossa história ela não termina aqui. Haverá um dia em que nós nos encontraremos com Ele, em que nós cearemos com Ele, nós celebraremos a vitória do Cordeiro na eternidade. E é tão lindo que a Bíblia descreve isso como um grande casamento. É festa, é celebração. Nós estaremos assentados com nosso Senhor Jesus Cristo, desfrutando de sua presença eternamente. E nós, o povo de Deus, somos aqueles que aguardamos ansiosamente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus, ele transforma o presente sim, ele transformará plenamente no futuro e ele nos promove uma eternidade com o próprio Deus. Nós aguardamos o retorno do nosso Senhor, nós aguardamos o encontro com o nosso amado, com o nosso noivo. Enquanto nós deixamos essa realidade do senhorio de Jesus transformar nossas vidas, obedecemos a missão que Ele nos deu, desfrutamos da presença mística que Ele nos concede hoje, nós aguardamos o dia do encontro que aí será eterno, que será perfeito, que será completo, sem pecado, sem lágrima, sem choro, sem sofrimento. Todas as coisas serão redimidas, todas as coisas serão transformadas. Todas aquelas situações que não faziam o menor sentido na minha e na tua história, farão sentido nele. Nós estaremos com o nosso Senhor para todo sempre. A minha oração, meus irmãos, se há alguém aqui que ainda não é crente em Jesus, é que você receba o nosso Senhor Jesus como seu Salvador. Que você entenda que não tem vida difícil demais, que não tem problema difícil demais, que não tem pecador demais, que o nosso Senhor não possa salvar. Se você ainda não crê em Jesus Cristo, que hoje possa ser o dia do teu encontro, da tua salvação com Ele, que você o confesse como Senhor e Salvador de sua vida. Nós que já somos discípulos de Jesus, que esta palavra nos movimente, nos incomode a obedecer, a demonstrar o amor que nós cantamos muitas vezes, que nós dissemos muitas vezes, mas que muitas vezes nos falta praticar. Um amor obedecendo a sua palavra. Que o Senhor nos movimente como comunidade, mas também individualmente. Que nós, sim, saiamos para a proclamação como comunidade, mas individualmente, no meio da tua família, no meio do teu trabalho, na universidade. Tem pessoas que só você conhece. O pastor André não vai lá pregar o evangelho para eles. Mas Jesus já botou um discípulo dele lá, cravado lá, para fincar a bandeira do vitorioso rei que nós servimos lá.
E é você quem tem que fazer isso. E a minha oração também é por aqueles que são vocacionados, mas que talvez ainda estejam resistindo ao Senhor. Meu irmão ou minha irmã, se Deus te chamou para ser missionário em tempo integral, pastor, eu vou dar uma de William Farel aqui. Que o Senhor te incomode todos os dias até você de fato ouvir e obedecer o que Ele quer para você. Que você não resista mais ao Senhor. Que você corra e fale, Senhor, eis-me aqui, me envia. Para onde quer que o Senhor quer me enviar. Para que povo o Senhor quer que me envie. Envia, Senhor, eu só estou pronto a te obedecer. Que o Senhor te incomode, meu irmão, para o seu próprio bem, a responder em obediência ao que Ele já tem falado no teu coração. No teu coração.